com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma bênção estar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Já te convido a abrir a palavra de Deus, Isaías capítulo 55. Aleluia. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar de estarmos em Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por poder Te adorar, Senhor, com toda a liberdade. Obrigado, Senhor, por encontrarmos uma porta aberta, Pai. Obrigado, Senhor, por poder buscar enquanto se pode Te achar, Pai. Obrigado por poder Te invocar, Pai, enquanto o Senhor está perto, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Pai, de crescer em Tua presença, Pai, de aprender, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai. Tantos, Senhor, gostariam de ter, quem sabe, uma oportunidade dessa, Senhor, se soubesse o quão precioso, o quão determinante, o quão importante é isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por conceder a nós, Senhor, esse privilégio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem tomar assento. O título da mensagem é Caminhos e Pensamentos Mais Altos. Eu vou repetir: caminhos e pensamentos mais altos. Agora eu te convido a repetir comigo: caminhos e pensamentos mais altos. Mais uma vez: caminhos e pensamentos mais altos. Como tenho feito ultimamente, eu separei em alguns tópicos a mensagem. E aí cada tópico que eu disser, eu vou te pedir para repetir comigo. Isso não tem nenhum sentido espiritual, mas é mais para a gente guardar, memorizar, guardar mais na memória, no coração, aquilo que está sendo dito, porque isso facilita o entendimento. Amém? Amém. Isso te mantém acordado também. Amém? Vamos lá então. O primeiro tópico da mensagem é ano aceitável. Pode repetir comigo? Ano aceitável. Última vez. Ano aceitável. Porque a gente vê na leitura, logo que a gente começa a ler o versículo 6, a gente vê que diz ali: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, é como se desse a entender que haverá um tempo em que as pessoas vão buscar e não vão encontrar Deus. Entenderam? Sim ou não? Sim. E olha só, e aí continua dizendo: invocai-o enquanto está perto. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas vão invocar, vão gritar, e Deus vai estar muito distante, muito distante. Então, a gente vê que o versículo ele delimita um tempo, e esse tempo é um tempo de aceitação. A gente vê que quando Jesus ele lê a palavra introdutória no culto, lá no Novo Testamento, ele abre em Isaías capítulo 61. Embora na época não tivesse a divisão em capítulos, mas a parte do rolo que Jesus leu é a parte na nossa Bíblia, que é o capítulo 61. E ele disse assim, ó: o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração, aos contritos de espírito, dar visão aos cegos, a libertar os cativos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, olha o final que ele diz: o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Isso está no capítulo 61 de Isaías. Então a gente vê que há um tempo, o ano aceitável. O nosso ano, a gente vê que o nosso ano tem 365 dias.
Mas agora, esse ano aceitável não é um ano literal de 365 dias. Na realidade, a gente não sabe quando é que vai acabar esse ano aceitável, quando é que termina esse tempo de aceitação, onde as pessoas vão buscar Deus e Deus vai estar lá disponível para elas, onde as pessoas vão invocar Deus e Deus vai ouvir porque Ele vai estar perto. A gente não sabe quando é que esse tempo vai acabar, mas a Bíblia deixa claro que um dia esse ano aceitável ele vai acabar. E ainda diz no capítulo 61 o que é que dá o término para esse ano aceitável. E o que dá o término do ano aceitável é o dia da vingança do nosso Deus. A gente vê na palavra de Deus que a vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Isso é o que a Bíblia ensina. Então, se a Bíblia ensina que a vingança não é nossa, mas é de Deus, então quer dizer que um dia Ele vai se vingar. E isso está em Provérbios, isso também está aqui em Isaías, o dia da vingança do nosso Deus. E que dia da vingança é esse? Esse dia da vingança é o dia do juízo. É o dia que Deus vai passar a régua e a gente vai ter que acertar as contas com Ele. A gente vê que Jesus conta várias parábolas nesse sentido. Ele falou que um senhor tinha uma terra, ele distribuiu talentos, distribuiu bens, e cada um administrou conforme bem lhe pareceu, e depois aquele senhor foi e acertou as contas. E isso era uma parábola acerca do juízo. Várias vezes a palavra de Deus fala disso. Se a gente olhar em cada livro da Bíblia, sempre vai ter um exemplo de juízo, porque a Bíblia mostra claramente que um dia Deus vai operar um juízo. Às vezes a gente, quem sabe, pode querer fugir, mudar de assunto, a gente, melhor não pensar nisso agora, para que sofrer antecipadamente, sendo que isso não é um sofrimento, isso é um aviso. E como é bom quando a gente recebe um aviso antes do tempo. Se tu soubesse que uma pessoa, imagina uma pessoa com os olhos vendados, ela está caminhando com os olhos vendados e dali a 15 passos tem um abismo, tu não faria de tudo para avisar ela, sim ou não? Sim. Faria de tudo. E a gente vê que Deus também deixou explícito na sua palavra. A gente vê que Jesus falou isso várias vezes. A gente vê que os profetas falaram isso várias vezes. A gente vê que os apóstolos falaram sobre isso várias vezes, para que o povo de Deus não se esquecesse, para que as pessoas se tivessem por avisadas e se preparassem para esse dia, para que esse dia não pegasse elas de surpresa. E a Bíblia diz que todas as pessoas da terra já são indesculpáveis, independente se ouvirem o Evangelho ou não. O capítulo 1 de Romanos diz que todos são indesculpáveis, porque a própria criação de Deus já é uma prova suficiente da sua existência. Aleluia. E Deus já vai contabilizar por aí. A gente vê que quando a gente vai numa lanchonete, num restaurante, enquanto a gente está sentado, a gente pode pedir o que a gente quiser. O garçom vem com a maior alegria, com a bandeja ali, aí ele pega o papelzinho e anota na comanda. Ele vira as costas, vai embora, aí tu dá uma subida, estala os dedos ou levanta a mão, ele vem com a maior alegria, ele traz aquilo que tu quiser, o que tu pedir, ele sempre vai trazer. E não vai te perguntar nada, como tu vai pagar, como vai ser, não. Isso daí é só no final, não é o assunto agora. Ele está te trazendo tudo que tu pede. Mas agora, quando a gente se levanta para ir embora, a gente tem que acertar aquela comanda. Não tem como ir embora sem acertar aquela comanda. Não tem. A gente sabe que precisa acertar. E da mesma forma, não tem como uma pessoa escapar do juízo de Deus. Até mesmo o livro de Salmos fala sobre isso. E é o livro que mais tem um romance, o amor de Deus. E o amor que os homens têm por Deus. Fala disso o tempo todo. A Bíblia fala isso, a Bíblia alerta sobre isso. Então vamos estar sempre atentos, porque a gente não sabe quando é que o ano aceitável vai acabar. A Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus, quando foi questionado, ele disse que nem ele sabia, que só o Pai sabia. Então na terra não tem como ninguém saber, senão Jesus saberia, porque ele era Deus e ele é Deus. Mas ele disse que não sabia. Então não tem como nós sabermos, mas tem como nós nos prepararmos para esse dia. E é essa a nossa tarefa, é essa a nossa missão, estarmos preparados para esse dia, o dia em que aquele que hoje é nosso advogado, que é Jesus Cristo, e ele defende as nossas causas,
Cada vez que a gente comete um pecado, a Bíblia diz em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado, ele nunca perdeu nenhuma causa. Ele não perde nenhuma causa. Ele é o intercessor perfeito. Cada vez que há um verdadeiro arrependimento na terra, ele defende essa causa e há um perdão. E esse perdão é tão extraordinário que a Bíblia diz que há gozo no céu, alegria no céu, há uma festa no céu, há júbilo no céu. Porque Jesus não perde nenhuma causa. Mas quando chegar o dia do juízo, aquele que hoje é o nosso advogado e nos defende, como a Bíblia fala em Hebreus, que ele se compadece de nós. A Bíblia diz que a gente tem que chegar diante do trono de graça a fim de alcançar misericórdia. Isso está em Hebreus, e porque lá ele está sentado. Mas a Bíblia ensina lá em Apocalipse que um dia ele vai sair daquele trono e ele vai se assentar num trono branco, e não vai ter mais ninguém. Vai estar só ele sentado nesse trono branco. E aquele que era o advogado, ele se tornará o juiz. E não vai ter ninguém para nos acusar. Não vai ter o diabo para acusar ninguém como ele acusa hoje. E não vai ter também o advogado de defesa. Porque o advogado de defesa será o juiz. Por quê? Porque chegou o dia do juízo. Chegou o dia da vingança do nosso Deus. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar. A Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia diz para a gente estar sempre sóbrio, sempre atento, porque pode ser hoje, a gente não sabe. A Bíblia dá exemplos de ano aceitável. Eu vou falar aqui alguns poucos exemplos. Um dos exemplos que eu quero dar é na época de Noé, que Deus falou para ele: olha, prepara uma arca, vai entrar tu e a tua família, vai entrar um casal, um par de cada espécie de animais. E tu tem 120 anos para construir essa arca. E a Bíblia vai dizer que Noé construiu em 100. E quando ele terminou, quando ele concluiu a obra, Deus deu a ordem para ele entrar e a sua família. E cada animal, cada espécie, o casal de cada espécie de animais na terra, menos os animais aquáticos, entraram naquela arca. E depois a Bíblia diz que a porta se fechou. Não foi Noé que fechou. É como se a porta tivesse fechado sozinho, porque quem fechou foi Deus. E quando a porta fechou, acabou o ano aceitável. O ano aceitável era os 120 anos. Mas como Noé concluiu a arca em 100, o ano aceitável durou 100 anos. Era a época que as pessoas de toda a terra tinham para se arrepender. E depois que a porta fechou, a Bíblia diz que Deus derramou água e a terra inteira se encheu de água. E todas as pessoas, quem sabe, ficaram desesperadas. Quem sabe, à medida que a água ia subindo, as pessoas começaram a subir as montanhas. Quem aqui teria essa ideia? Levanta a mão quem teria essa ideia. Se tu vê que a água está subindo, quem aqui subiria? Eu não teria dificuldade, eu moro no morro mais alto de Porto Alegre, estaria lá em cima. Mas a Bíblia vai dizer que a água subiu 10 ou 15 côvados acima do monte mais alto da terra. Ou seja, ninguém escapou. E quem fez isso foi Deus. Quem fez isso não foi o diabo, quem fez isso foi Deus. E alguém poderia pensar: mas como assim? Como pode um Deus de amor, um Deus bom, operar tamanha catástrofe e tantas pessoas morrerem? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que será que as pessoas daquela geração fizeram para que até um Deus de amor quisesse a morte delas? Vocês entenderam, sim ou não? Levanta a mão quem entendeu isso. Amém. Levanta a mão. Aí a gente vê que a responsabilidade não está em Deus. Deus não é mau por julgar. Mal é quem comete a maldade. E cada um de nós somos completamente responsáveis pelas nossas escolhas e atitudes. E é por isso que naquele dia Deus julgará. Então vamos estar preparados. A Bíblia fala, Jesus contando a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Deixaram para a última hora, pensaram: não, vai demorar ainda para chegar o convite das bodas, vai demorar ainda o casamento. Mas as 10 dormiram e à meia-noite, de madrugada, ouviu-se a voz. Aí veio o noivo, elas se despertaram e aquelas que não tinham se preparado, não tinham azeite, disseram: nos empresta. Falaram para aquelas que tinham, né? E aquelas que tinham disseram: não, a gente não pode emprestar, porque se a gente der para vocês, vai faltar para nós e ninguém vai chegar lá.
Porque é escuro, está muito escuro. E não tem como a gente saber o caminho se a gente está no escuro. Então, para minha lâmpada ficar acesa até a porta das bodas, eu vou precisar de todo esse azeite aqui. Mas vão onde compra. E a Bíblia diz que as 5 foram atrás, procuraram e foram comprar. Mas depois que elas compraram, chegaram na porta e a porta estava fechada. E a voz dizia: não vos conheço, apartai-vos daqui. Por quê? Porque o ano aceitável tinha acabado. Era o exemplo que Jesus estava dando. Então nós temos um ano aceitável. E esse ano aceitável dura até a volta de Cristo. Mas individualmente, esse ano aceitável também pode acabar para cada um de nós no dia da morte. Porque Hebreus diz que ao homem foi dado morrer apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. Então Deus não te esperará para sempre. E tu não tem para sempre para se arrepender e se voltar para Cristo, se voltar para Deus. Há um tempo determinado, ou é o tempo de vida, ou é o tempo do acerto de contas. A gente não sabe qual que chega primeiro, mas a gente tem visto nesses 2 anos como o ser humano é frágil. Pessoas que estavam bem, em uma semana, na outra semana já não estavam mais vivas. Quem sabe pessoas que tu conhece passaram por isso. Pessoas que eu conheço passaram por isso e doeu. Mas graças a Deus que eu pude avisar. Eu cumpri o meu papel. E eu creio que essas pessoas se deram por avisadas e pegaram o azeite. Eu creio, porque eu tenho esperança. Eu tenho uma viva esperança. E essa viva esperança é Cristo. Então não espere mais. Não deixe o tempo passar. Aproveite o ano aceitável, onde tu vai buscar Deus e tu vai achar Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Onde tu vai invocar Deus, Ele está perto, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está bem pertinho de ti. E Ele te quer, Ele te ama, Ele te quer salvo. A Bíblia diz que Deus não tem alegria na morte do ímpio. Antes Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Aproveite o ano aceitável. Aproveite enquanto a porta está aberta. Ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Nem que seja de lado, mas entra em nome de Jesus. Amém. Então esse era o ano aceitável. Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos agora para o segundo tópico. E o segundo tópico é... Antes de falar o segundo tópico, eu quero explicar uma coisa. A gente vê aqui no texto que nós lemos que Deus disse assim, ó: deixe o perverso o seu caminho. E depois Ele diz assim, ó: o meu caminho não é o vosso caminho. E aí depois Ele diz assim: os meus caminhos são mais altos. Vê que 3 vezes Ele fala de caminho. Normalmente a gente ouve bastante, eu não digo que seja errado, mas a gente ouve bastante: os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. A gente sempre olha para isso de forma otimista. Porque Deus tem o extraordinário, tem coisas gloriosas, tem coisas perfeitas, extraordinárias para operar na minha vida, e é glória, é vitória. Normalmente a gente olha somente para esse tipo de interpretação. Mas como Deus fala 3 vezes de caminho e Ele fala 3 vezes sobre pensamento, é porque as 3 coisas estão falando da mesma coisa. Estão entendendo isso, sim ou não? Sim. Estão dentro do mesmo contexto. Então Deus diz: deixe o perverso o seu caminho, porque o meu caminho não é o vosso caminho. Depois Ele diz: os meus caminhos são mais altos. E o segundo tópico é caminho do perverso. Pode repetir comigo? Caminho do perverso. Mais uma vez. Caminho do perverso. Amém. E eu fui procurar, eu fiquei pensando, o que é perverso? Porque deve ter algo a mais aí. Porque a Bíblia, ela tem um limite na sua extensão. Porque ela tem 66 livros. Ela começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Só que agora, na profundidade, ela é infinita. Assim como Deus é infinito. Ninguém nunca vai poder dizer eu sei tudo. Porque 1 Coríntios diz: aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, ninguém nunca vai poder bater no peito e dizer que sabe tudo. O único que poderia dizer isso era o próprio Cristo. E Ele não disse, mas Ele era a própria palavra, o Verbo de Deus. Então ela é infinita, e cada palavra ela é muito profunda aqui. Eu fui procurar o que é perverso.
Porque de cara a gente sabe que é algo ruim. A gente imagina uma pessoa má, a gente imagina alguém que faz coisas terríveis. E é isso também. Mas dentro da palavra perverso, o perverso ele exerce duas coisas, é perversão e perversidade. E aí eu fui ver o que era perversão. E olha só o que é perversão. A perversão faz com que aquilo que é bom se torne mal. A perversão faz com que aquilo que é bom se torne mal. E eu vou dar exemplo disso. Quem aqui alguma vez já ouviu alguém dizer assim, algum jovem provavelmente, principalmente dessa geração, dizer assim, ó, eu não quero casar. Ou dizer assim, ó, eu não quero ter filho. Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu alguém dizer isso? Pois bem, normalmente a pessoa que diz, eu não quero casar, não é que ela quer ser celibata, porque seria uma bênção, né, ser um celibato, ou seja, ter uma vida consagrada só a Deus. Mas não é nesse sentido, é porque a pessoa não quer compromisso, a pessoa não quer ter responsabilidade, a pessoa quer fazer sei lá o que, não quer nem especificar. Mas a pessoa não quer aliança, ela não quer compromisso. Então ela diz que não quer casar e também não quer ter filhos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o casamento é algo maravilhoso e foi o próprio Deus que instituiu isso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que os filhos são herança do Senhor. Então, o casamento é uma bênção. Filhos são bênçãos de Deus. Ou seja, a família é uma bênção. Então, se muitas pessoas da nossa geração estão dizendo que não querem casar e que não querem ter filhos, é porque na mente delas aquilo que era bom e que é bom, continua sendo bom, na mente delas deixou de ser bom, se tornou algo ruim. Vocês entenderam isso, sim ou não? E isso não vem à toa, mas isso é um trabalhar de muito tempo do nosso inimigo, é um trabalhar do diabo e é um trabalhar do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a gente vê que esse tipo de pensamento é fomentado, é disseminado por toda a terra. Tem países que pagam para estrangeiros irem lá e terem filhos, imagina. Olha que absurdo isso, algo que deveria ser natural, algo que deveria ser um processo da nossa própria criação, fazer parte do propósito da nossa existência, que é dar continuidade. Mas aquilo que Deus fez e que era bom, e não apenas bom, mas Ele disse que era muito bom, hoje em dia as pessoas acham que não é bom, acham que é ruim. Então vê como a perversão tem trabalhado e muito na vida de muitos e de toda uma geração. E a perversão também faz o contrário. Ela é uma corrupção, também faz com que aquilo que é ruim se torne bom. Eu vou dar alguns exemplos disso aqui, que vocês vão ver claramente. Não anotei, mas Deus me lembrou agora. Quem aqui, eu creio que ninguém aqui mais vê novela. Olha, faz mais de 10 anos que eu não sei o que é ver uma novela. Graças a Deus, não sinto falta nenhuma. Mas quem aqui já viu, creio que a maioria já deve ter visto pelo menos um episódio. Quem sabe o episódio que tem um casamento. E aí tá lá uma festa linda, tudo luxuoso. Só que ou o noivo ou a noiva, o amor deles não está no cônjuge, mas sempre está numa terceira pessoa. Quem aqui já viu uma cena dessa? Quem aqui já viu? Levanta a mão. Quem já viu isso? É como se o amor estivesse sempre fora do casamento. E o roteiro é elaborado, a série inteira, a novela inteira, para que as pessoas que assistem torçam para que no final aquele que já casou fique com a pessoa que ela ama. Ou seja, faz com que todas as pessoas que assistem torçam por um adultério. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Vê como a corrupção e como a perversão do mundo trabalha e trabalha muito. Quem aqui já viu um filme de ação? Eu gosto de filme de ação. Gosto de filmes cristãos, eu gosto muito de filme de guerra. Mas tem uns filmes de ação que quando começa assim, eu vejo uma cena, eu já sei que já nem termino de ver. É quando o filme de ação, o protagonista, ele não é o policial, ele não é o guerreiro, ele não é o soldado, mas ele é um assaltante de banco. E o filme inteiro faz com que a pessoa que está assistindo torça para que ele não seja pego. Quem aqui já assistiu isso? Levanta a mão. Quem já viu isso? Levanta a mão. É
bem assim, ou seja, olha a inversão, olha a corrupção e a perversão, ou seja, faz com que as pessoas torçam por um adultério e torçam para que o bandido se dê bem. Isso é um absurdo, isso não está de acordo com a reta justiça de Deus, e isso é errado. E isso não é obra de Deus, mas isso é uma obra diabólica, é uma obra maligna. E isso é disseminado à reveria em tudo quanto é lugar. Entenderam o que é perversão? Sim ou não? Sim. Agora, o que é perversidade? Perversidade é uma tendência para o mal. A pessoa tem uma tendência, uma inclinação para o mal. E por incrível que pareça, todas as pessoas na face da terra têm um pouco disso, cada um numa intensidade, porque a Bíblia diz que mesmo o cristão, lá em Gálatas, mostra que o cristão tem uma guerra dentro de si, entre a carne e o espírito, e o texto diz que a carne ela tem uma inclinação para a morte, uma inclinação para o pecado, ou seja, tem uma inclinação para o mal, ou seja, a carne é perversa, na carne há perversidade, mas diz que o Espírito, ele tem uma inclinação para a vida, tem uma inclinação para a santidade, para a justiça, para a obediência, para coisas boas que vêm de Deus. E é por isso que a gente precisa alimentar muito mais o Espírito do que a carne, porque numa guerra leal, sempre vai vencer aquele que é mais forte e que está mais preparado. Se nós alimentarmos mais a carne do que o Espírito, a gente vai se inclinar para a maldade, a gente vai se inclinar para a perversidade. Mas agora, se a gente alimentar mais o Espírito, e como é que alimenta o Espírito? Com palavra de Deus, com oração, com jejum, com devoção a Deus, assim, com obediência, assim a gente está alimentando o Espírito, e a gente está tornando o Espírito cada vez mais forte, e aí fica mais fácil de viver em fidelidade. Assim a santificação, ela progride com maior sucesso na nossa vida. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Amém até aqui? Amém. E Deus olha para tudo isso, e Deus diz: o meu caminho não é o caminho do perverso. E ele diz: porque o meu caminho não é o vosso caminho. Se ele diz que o caminho dele não é o caminho do perverso, e ele ainda diz: porque o meu caminho não é o vosso caminho, então ele estava querendo dizer que o caminho do homem é o caminho do perverso. O caminho natural do homem é o caminho do perverso, porque o homem sem Deus, ele é só carne. Ou seja, é só inclinação para a perversidade. Para o homem se inclinar para as coisas boas, para o homem se inclinar para a justiça de Deus, ele precisa do Espírito Santo de Deus agindo na vida dele. Ele precisa da palavra de Deus trabalhando na vida dele. Senão ele não consegue. E é por isso que Deus estava falando, e Isaías estava falando com aquela geração que, embora conhecesse a Deus na teoria, desconhecia a Deus na sua vida, na prática. Isaías dizia: o meu caminho não é o vosso caminho, porque o caminho de vocês é o caminho do perverso. Vocês abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus. O caminho de Deus é muito mais alto. Então, o caminho de Deus não é o caminho do perverso. Quem entendeu até aqui, levanta a mão. Amém? Vamos agora para o terceiro tópico. E o terceiro tópico é pensamentos do iníquo. Eu vou repetir, depois tu vai repetir comigo. Pensamentos do iníquo. Agora repete comigo. Pensamentos do iníquo. Mais uma vez. Pensamentos do iníquo. E o que é iníquo? Iníquo vem de iniquidade. E iniquidade significa injustiça, ou também o significado mais sutil e mais perigoso de iniquidade é sem lei. Pode repetir comigo? Sem lei. Sem lei. Imagina um país sem lei. Seria um caos, sim ou não? Sim. Seria um completo caos. Imagina uma pessoa que vive sem lei. A vida dela é um caos. A Bíblia mostra que na época dos juízes, as pessoas faziam o que queriam. E quando a gente olha para a época dos juízes, eles não tinham um rei humano, não tinha um líder somente para toda a nação. Deus levantava os seus juízes para de tempo em tempo libertar Israel da opressão dos inimigos.
Mas o problema daquela nação, naquela época, não era porque eles não tinham rei. O problema deles é porque eles viviam sem lei. E não é porque não tinha lei, porque a lei estava escrita, mas é porque as pessoas elas não queriam saber do que estava escrito. E a Bíblia vai dizer que era um período de trevas. Havia muitas coisas ruins, e era por isso que eles viravam escravos, de tempo em tempo viravam escravos e eram oprimidos, a ponto de, na época de Gideão, as pessoas morarem nas cavernas. Imagina, Deus tinha presenteado eles com uma terra. Eles saíram de casa e eles foram morar em cavernas, tamanha a opressão deles. E tudo isso é porque eles tinham abandonado a lei de Deus. A Bíblia mostra quem foi o primeiro iníquo, e o primeiro iníquo foi o próprio diabo. Em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz, Deus falando para Ezequiel, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Só que quando Deus vai falando com Ezequiel, a gente vê que o rei de Tiro era somente uma metáfora. Deus estava falando de alguém que não era literalmente o rei de Tiro, mas era uma outra pessoa. E porque o rei de Tiro não estava no Éden, e o texto diz, Deus falando, tu estavas no Éden, tu eras um querubim ungido. O rei de Tiro não era querubim ungido e não estava no Éden. Quem estava no Éden era Adão e Eva, e o diabo se apresentou lá e tentou Eva. Então, se Deus não estava falando nem de Adão e nem de Eva, sobrou quem? Sobrou o diabo. E é sobre ele que Deus está falando. E diz assim, ó, tu eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ou seja, Deus criou perfeito, Deus criou puro, Deus criou santo, um anjo de luz. Aí a Bíblia vai dizer, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, em algum momento, em algum ponto, ele rejeitou a lei de Deus. Embora não tivesse uma lei escrita ainda, os anjos, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles poderiam corresponder a Deus e serem obedientes, ou eles poderiam se rebelar. No caso dele, ele abandonou os princípios de Deus, ele rejeitou a lei de Deus. Aí ele passou a viver em iniquidade, ele se tornou um rebelde. Então ele foi o primeiro iníquo. Por quê? Porque ele rejeitou a ordenança de Deus, ele rejeitou os princípios de Deus e se tornou um dos maiores inimigos de Deus. Digo um dos maiores inimigos de Deus, porque a Bíblia mostra que até o homem é um inimigo de Deus, se ele ainda não se converteu, por incrível que pareça. Mas enfim, Jesus também falou sobre iniquidade. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre o fim dos tempos. E olha que coisa interessante, em Atos capítulo 2, quando Pedro prega, ele diz que aquela época já eram os últimos dias. Então, se aquela época, quase 2000 anos atrás, eles já consideravam os últimos dias, que dirá hoje? E Jesus falou que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Ou seja, 3 problemas: falsos profetas, iniquidade e esfriamento do amor. No meio está a iniquidade. Ou seja, as pessoas iriam abandonar a lei, iriam abandonar a palavra de Deus, iriam rejeitar a palavra de Deus. E por elas rejeitarem a palavra de Deus, ia ter cada vez mais falsos profetas. E o amor iria se esfriar também. Por quê? Porque quando as pessoas não conhecem a palavra, não amam a palavra de Deus e não têm a palavra de Deus dentro de si, é muito fácil ela ser enganada. Um lugar onde não tem a palavra de Deus é um palco livre para um falso profeta, é um solo fértil para um falso profeta. Uma geração que abandona a palavra de Deus é um solo fértil para falso profeta. E quando nós abandonamos a palavra de Deus individualmente, nós estamos propícios a sermos enganados por falsos profetas. E Jesus disse que haveriam muitos. E também, quando as pessoas abandonam a palavra de Deus, elas amam menos a Deus e amam menos uns aos outros. Aí o que acontece? Aí marido espanca a esposa,
E a gente vê que isso acontece e muito, infelizmente, a pessoa que ele mais deveria amar, de carne e osso, que ele mais deveria amar, ele espanca. Olha, vê se isso não é um esfriamento do amor. Estão vendo na prática isso, sim ou não? Então a gente vê como a palavra de Deus é atual. Quando há iniquidade e abandono da palavra, eu não quero ler, eu não gosto. Mas a gente vê que o Salmo de número 1 diz que o justo, ele tem prazer na lei de Deus. E na sua lei ele medita dia e noite. Não é que ele vai ler a Bíblia o dia inteiro, mas quando ele não consegue meditar nela de manhã, ele medita de noite. Quando ele não consegue meditar de noite, ele medita de dia. Ele lê, ele examina a palavra de Deus. E não porque alguém força ele a isso, mas ele tem prazer. É como se fosse um manjar para ele. É como se fosse um banquete. E se a gente não tem o prazer na palavra de Deus, é porque no Salmo de número 1, nós não somos o justo, mas estamos sendo o ímpio, o perverso ou o pecador. Porque fala desses outros tipos de pessoa, ou o escarnecedor, que zomba da fé. Porque o justo, ele tem prazer. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Não abandone o que está escrito. Olha, eu prego isso, quase sempre eu falo sobre isso. Quase sempre falo sobre isso, porque isso é muito perigoso. O primeiro passo que uma pessoa dá para longe de Deus é quando ela fecha a Bíblia, ou quando ela não olha mais, ela não lê mais, e ela quer depender só do que ela ouve. E isso é muito perigoso, porque tu não deve confiar em mim, tu deve confiar no que está escrito. Se eu pregar o que está escrito, aí tu pega. Mas agora, se for minha opinião, não vai fazer diferença nenhuma se tu rejeitar. Mas agora, se eu pregar o que estiver escrito e tu rejeitar, há grandes problemas. Mas se eu pregar o que está escrito e tu receber, acolher, guardar no teu coração, aí Deus te levanta. Aleluia. Aí Ele faz coisas extraordinárias na tua vida. Glória a Deus. Que não haja iniquidade na nossa vida. Se cuide com isso. Se tu sabe ler, leia a palavra de Deus. Meus avós, bisavós não sabem ler, não sabiam ler. Porque naquela época começava a trabalhar ainda criança, não tinha oportunidade de ir para a escola. A nossa geração, a maioria das pessoas sabem ler. Mas para quem não sabe ler, tem Bíblia em áudio na internet. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Mas não deixe a Bíblia, o teu momento com a palavra de Deus, não deixe isso fora da tua agenda. Precisa estar na tua agenda, nem que tu acorde um pouco mais cedo, ou nem que tu durma um pouco mais tarde. Mas a leitura da palavra, ela precisa fazer parte da tua agenda, precisa estar no teu cotidiano, precisa estar, porque é isso que vai sustentar a tua fé, é isso que vai fazer com que Deus trabalhe na tua vida, é isso que vai te guiar no caminho. Aleluia. Amém até aqui? Amém. Último ponto e a gente finaliza. O último ponto é nova criatura. Pode repetir comigo? Nova criatura. Mais uma vez. Nova criatura. Porque Deus disse que os caminhos dele eram mais altos e que os pensamentos dele são mais altos também. E a gente poderia pensar, mas como é que a gente vai andar nos caminhos de Deus que são mais altos? Como é que a gente vai pensar os pensamentos de Deus que são mais altos? Só tem uma forma: através de Jesus Cristo. É nascendo de novo. Um dia Jesus falou com um homem, e o homem disse para ele: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E quis dar um tapinha nas costas de Jesus. Jesus não levou muita fé no que ele estava falando. Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Pensa comigo. Se uma pessoa vê lá uma reportagem dos peixes, lá no fundo do mar, quem sabe Globo Repórter, vê que coisa linda, e a pessoa tem uma ideia de jirico. Mas que vontade de morar junto com os peixes. E a pessoa começa então a treinar o fôlego dela. E ela começa a cronometrar. Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar sem respirar. Uma pergunta: ela conseguirá algum dia morar junto com os peixes? Sim ou não? Não. Só treinando o fôlego dela, sim ou não? Não. É claro que não. Claro que não. Ela precisaria ter a natureza dos que os peixes têm para que ela conseguisse morar junto com eles no fundo do oceano.
Da mesma forma, é impossível entrar no reino dos céus apenas melhorando algumas áreas da nossa vida, a gente se tornar mais civilizado. Não vou mais falar palavrão, não vou mais mentir. Isso faz parte da transformação, mas não é a transformação em si. Para a gente poder entrar no reino dos céus, nós precisamos de um novo nascimento. Jesus disse isso para ele, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer a segunda vez? Ele não estava falando sério, porque nenhuma pessoa inteligente falaria isso, né? Não tem como. Porque se ele entrasse no ventre da mãe dele e saísse de novo, ele ia nascer carne de novo, não ia fazer diferença nenhuma. Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nosso primeiro nascimento, que é o natural, a gente nasceu de um ventre de carne, a gente saiu do ventre da nossa mãe. E essa é a única forma de nascer, a única forma de nascer de forma física. A maneira de nascer espiritualmente é quando a palavra de Deus atinge o nosso íntimo. Aleluia. E a gente crê em Cristo e a gente se arrepende. A palavra vem, quem sabe nos confronta, ou quem sabe nos encoraja, quem sabe nos consola, e a gente crê e a gente se arrepende diante de Deus. Nesse momento a gente nasce de novo. Nesse momento a gente tem uma nova natureza. Nos tornamos uma nova criatura. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aí tu passa a ter a natureza do reino de Deus. E aí a porta vai estar aberta para ti. E como é que a gente faz para andar no caminho? A gente anda no caminho porque o caminho é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente vive uma vida em Cristo, a gente está andando nos caminhos mais altos de Deus. E quando a gente deixa o ensinamento de Cristo tomar conta dos nossos pensamentos, como Filipenses capítulo 4 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Efésios capítulo 6 diz para a gente colocar o capacete da salvação. Quando a gente nasce de novo, a gente medita na palavra, a gente passa a ter uma nova mentalidade, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o presente século mau, mas renovem a mente de vocês. Como é que a mente do homem é renovada? Quando a palavra e o ensinamento de Cristo toma conta dos nossos pensamentos. Aí, o que é certo para nós não é aquilo que eu acho que é certo, mas o que é certo para mim é aquilo que Deus disse que é certo. O que é errado para mim não é aquilo que eu acho que é errado, mas o que é errado para mim é aquilo que Deus disse que é errado. Os valores já não são apenas meus, mas os meus valores passam a ser os valores de Deus. Se um dia eu me deparar e ler a palavra de Deus e algo que está ali mostra que alguma coisa está errado na minha vida, se eu disser não concordo com o que está escrito aí, se eu penso isso, eu não nasci de novo. Porque quem está errado não é Deus. Deus nunca está errado. Deus está sempre certo. Deus nunca mente. A Bíblia diz que é impossível Deus mentir. E Ele nem se arrepende. Ou seja, se Ele disse, está dito. Ele não volta atrás. Então, se eu encaro aquilo e eu deixo o que está escrito me transformar, e eu digo para Deus, me ajuda a praticar isso, me ajuda a melhorar isso, trabalha isso na minha vida. Se eu encaro dessa forma é porque eu realmente nasci de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Levanta a mão quem já ouviu isso. Mais alto, deixa eu ver. A maioria já ouviu isso. Todos os caminhos levam a Deus. Aí o bom crente diz, né? Não! O único caminho que leva a Deus é Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Mas sabe que essa frase até não está errada? Mas a gente precisa entender. Todos os caminhos levam a Deus. Amém. Todos os caminhos levam a Deus. Preste atenção. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só tem um caminho que te leva hoje e te leva salvo. E esse caminho é Jesus Cristo.
Todos os outros caminhos, eles vão te levar a Deus, mas tu só vai chegar em Deus no dia do juízo, e já condenado, porque não tem como ninguém escapar do dia do juízo, vocês entenderam? Então todos os caminhos levam a Deus, mas só tem um que te leva hoje, te leva a salvo, e esse é Jesus Cristo. Os outros, tu só vai chegar em Deus no dia do juízo e já condenado.